O Ministério Público Federal vai investigar a formatação dos computadores da Presidência da República. O problema é que a própria formatação pode atrapalhar a investigação. Então vamos lá. Quem acompanha aqui as lives com uma certa recorrência já deve ter visto que eu já abordei esse tema na live da sexta-feira passada, dia 11, com o Tássio Denker. E foi muito bom abordar naquele dia, porque foi o dia que veio à tona o fato propriamente dito e deu para ouvir uma opinião aí de um jurista, né, como o Tássio. Mas ainda tinha poucos fatos para relatar. Agora a coisa mudou um pouquinho de imagem. Agora a gente já tem um pouquinho mais história. Mas vamos recapitular primeiro, para quem não está acompanhando a história. Tudo começou aqui com a coluna do Rodrigo Rangel, no Metrópolis, falando aí, ó. Exclusivo. Por suposta ameaça, computadores do Planalto são apagados. Medida causa estranheza por ter sido adotada logo após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições. Vamos e convenhamos que é bastante conveniente, né? O Jair perde as eleições. Agora nós temos que formatar os computadores. Oh, meu Mas Deus. enfim, vamos ver o texto, o que falava. Uma mensagem enviada logo após o segundo turno das eleições a funcionários da área de informática do Palácio do Planalto diz que o sistema antivírus da rede da Presidência da República detectou uma ameaça e que, por isso, os computadores teriam que ser formatados, ou seja, teriam seu conteúdo todo apagado. O aviso foi recebido com estranheza por alguns destinatários, especialmente por ter sido disparado dias depois da derrota eleitoral de Jair Bolsonaro. O motivo é óbvio. Em razão da tal ameaça detectada, com a suposta necessidade de formatar os computadores, arquivos importantes poderiam ser deletados. Ok, isso aí, como eu falei, saiu lá na coluna do Rodrigo Rangel. Eles chegaram a consultar vários órgãos dentro da Presidência da República, pedindo para esclarecimentos e naquele dia não tiveram. Agora nós temos aí uma nota de esclarecimento da Secretaria-Geral da Presidência da República. É uma nota curta, então dá para a gente ver ela quase que completa aqui. Então vamos lá. Secretaria-Geral da Presidência da República, por intermédio da Diretoria de Tecnologia de Segurança Especial de Administração, informa que no dia 1º de novembro, ferramentas de segurança de rede detectaram a presença do malware, tipo comum de software malicioso, em algumas estações de trabalho, tendo neutralizado suas ações. De imediato, a equipe de tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais, ETIR, iniciou as análises para identificar a origem da infecção e constatou que ela ocorreu por meio de phishing. Não houve vazamento, perda de dados institucionais, nem comprometimento de sistemas hospedados na rede da Presidência da República. Dessa forma, como procedimento padrão, as máquinas afetadas têm passado por reparo de sistemas operacionais pela área técnica responsável. Por fim, esclarecemos que arquivos institucionais foram armazenados em servidor de arquivos do Centro de Dados da Presidência da República e que a política de segurança prevê o backup regular desses dados, bem como a conscientização de colaboradores quanto à abertura de arquivos ou link suspeito recebidos por e-mail ou outras fontes. Tá. Por um lado, fala um monte de coisa, por outro lado, não fala nada, né? Percebam que, por exemplo, que não especifica que tipo de malware é esse. Também é interessante ver que eles citam o phishing como a fonte dessa ameaça, né? Que o phishing, na verdade, é muito mais uma questão de engenharia social do que algo de computadores mesmo, né? São sites ou e-mails falsos que você vai lá e insere seus dados. E sabe, Sofia, eu acho assim fantástico como esse governo supostamente sempre tem um hacker à mão, uma invasão à mão, uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Até fiquei pensando hoje de tarde, tentando recapitular assim. E a gente tem que lembrar as pessoas de que, primeiro, tem a maravilhosa história de que o general Heleno foi o sujeito que caiu no conto da fake news do príncipe nigeriano. Vamos lá. Esse é o nosso membro da inteligência brasileira. Depois, 2019, o que aconteceu? Ou 2020? Invasão hacker a Ministério da Saúde.
Acho que já era na pandemia, se eu não me engano, certo? Sim, Porque foi sim, foi 2020. que a história do aplicativo Tratikov, né? Isso. Aí depois teve Paulo Guedes caindo no conto do Bitcoin e da economia quântica. Essa também é uma história assim fantástica, sensacional, né? E aí, longe de mim aqui, quem sou eu para falar, fazer qualquer afirmação categórica? Mas o tanto que esse apagão tem caroço no angu não é brincadeira. Tipo assim, mano, se esse apagão não for queima de arquivo digital, sei lá, eu sou um elefante de bicicleta, assim, sabe? Eu sou um liquidificador, assim. Porque é o histórico que tem. Por mais que a gente não possa ficar pregando conspiração ou qualquer coisa do tipo, e de fato pode ter acontecido um problema e apagar, etc e tal. Mas é muito difícil considerando todas essas coisas, até porque General Heleno, esses dias também, teve equipe expulsa lá no novo lugar que o PT está fazendo equipe de transição, né? Que já tinha funcionários do Uhum. GSI lá, talvez espionando ou qualquer coisa do Não, tipo. essa história é incrível. Essa história é incrível. Quem não está acompanhando, o que aconteceu foi que a equipe de transição está trabalhando lá no CCBB, né, o Centro Cultural Banco do Brasil, e eles chegaram lá e já tinha todos os equipamentos, toda a casa arrumadinha, prontinha para eles só chegarem e começarem a trabalhar. E eles acharam muito estranho, tipo, gente, quem foi que deixou tudo isso aqui pronto pra gente? Foram perguntar e falaram: "Ah, foi o general Heleno do GSI". Estilo, Tipo assim, General Heleno preparando a festa da transição, alguma coisa tem aí, né? E sem contar também que queima de arquivo costuma ser com a família, né? Eles são bons nisso, tem históricos de queima de arquivo. E acabei de lembrar de mais uma. Eles também fizeram aí, nesses 4 anos, o Pavão Misterioso, que também é uma ah, super sim! ação deles na Ah, internet. sim! Pavão Misterioso, que tem uma baita credibilidade aí sobre hacking, né? Então você vê que o histórico dessas pessoas com hacking é grande, né? Pois é. Não, e assim, com eletrônicos de maneira geral, né? A urna eletrônica também é outra história clássica. Mas enfim, eu não sei se vocês se convenceram com aquela notinha ali. Eu sinceramente não me convenci, mas isso é problema meu, minha opinião não importa para ninguém. Agora, quem também não se convenceu, e aí o problema não é para mim, o problema é para a presidência, foi o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal também não engoliu. Então, olha, isso aqui eu tirei do próprio site do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal pede abertura de procedimento sobre apagão de arquivos no Planalto. Órgão age de ofício após a imprensa noticiar que HDs e computadores da Presidência da República foram formatados. Daí a gente vai lá um trechinho do texto. Diante da situação, o Ministério Público Federal alerta que os fatos são graves o suficientes para instaurar uma investigação. O Ministério Público sustenta também que a Presidência da República não esclareceu se os computadores foram formatados, se arquivos foram danificados ou apagados, se dados sensíveis foram vazados, se dados públicos foram perdidos, ou se houve investigação sobre a origem do ataque. Faz-se necessário, assim, para a adequada proteção do patrimônio público e para a segurança da informação constante de bancos de dados da maior relevância para o Estado brasileiro, que todas as circunstâncias do suposto ataque e da suposta formatação sejam apuradas, bem assim que os agentes públicos envolvidos na ocorrência sejam ouvidos para melhor esclarecer os fatos, seus desdobramentos e consequências, destacou o Ministério Público Federal no documento que pede a abertura do procedimento investigatório. Então, ok, vamos ter aí uma investigação. E enquanto a gente espera essa investigação, a gente pode começar a ouvir o que os especialistas dizem. Então, eu trouxe aqui uma reportagem do UOL Tilt, né, que é a área de tecnologia da UOL, que eles lançaram ontem à noite para a gente ver. Então, tá aí. Apagão nos PCs do governo foi amador e desnecessário, dizem especialistas. Mas daí aqui um trecho do texto. Mais ainda, de acordo com o artigo 5,5, no caso se refere ao artigo 5,5 do ETIR, que é o órgão do CETIR, desculpa, que é o Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos do Governo,
De acordo com o artigo 5,5, ocorrências digitais como essa devem ser encaminhadas e lideradas por investigações policiais. Havendo indícios de ilícitos criminais durante o gerenciamento dos incidentes de segurança, a CETIR e órgãos da APF devem, além de comunicar ao CETIR-Gov, acionar autoridades policiais competentes para a adoção dos procedimentos legais necessários, afirma o artigo. Ou seja, não era eles que tinham que fazer nada de formatar, tinha que ter acionado a polícia. A cláusula ainda explica que, ao contrário de formatar os computadores, a instrução do CETIR é de que os dispositivos devem ser preservados para manter as evidências. A questão é que aí evidência deve ser justamente o que eles não querem manter, né? Mas enfim, além de não seguir os protocolos, essa formatação, de acordo com os especialistas, também atrapalha. Então, voltando aí à reportagem do UOL, para o investigador particular e perito digital Wanderson Castilho, esse tipo de decisão é extrema e não deve ser tomada salvo casos de ransomwares, os famigerados sequestros de dados. Aspas. Não faz sentido formatar, porque você precisa de todos esses elementos para fazer uma investigação e identificar onde foi a vulnerabilidade, a qual profundidade ocorreu e, inclusive, verificar a origem e achar o autor dessa invasão, aponta. Então, você vê aí, ao contrário do que eles divulgaram na nota da Secretaria da Presidência da República, eles não seguiram os protocolos, muito pelo contrário, e a ação deles, se realmente houve uma formatação, não apenas corre risco da gente perder dados importantes, como a gente, inclusive, dificulta a investigação de onde que ocorreu essa vulnerabilidade. E aí, Kenji, o que você... Eu só sei que é o seguinte, a hora que eu gostaria até de fazer, parabenizar aí, a hora que o especialista falou amador e desnecessário, nenhuma outra notícia sobre o governo Bolsonaro deveria existir, porque esse sujeito encontrou a definição perfeita para todas as ações. Eu nem sei qual notícia a gente vai comentar daqui para frente, mas a minha postura já está dada. Eu vou só parar e falar assim: amador e desnecessário, né? Amador e desnecessário, eu acho que, pelo menos desde 2018, é o que a gente tem vivido no Brasil. Então, assim... Na melhor das hipóteses, porque Isso. às vezes eles não são amadores e seria melhor se fossem. Pois é. E é isso, né? Tipo, mais uma vez, um governo militar tendo dificuldade com a transparência, tendo dificuldade com a queima de arquivo, tendo dificuldade de lidar com qualquer outra coisa que não seja aceita e a si próprio e falar para consigo. E depois a gente, na hora da nota do general Vilas Boas, conversa mais sobre milicos, mas apesar de milico não dar palpite, na opinião deles, eu tenho visto que eles estão querendo entrar cada vez mais institucionalmente, cada vez mais no governo, e nesse sentido, a parada é perigosa. Mas, resumo de tudo isso, amador e desnecessário.